Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do local em que você está. Coloca aí a cidade que você está. Bom dia, Abadia, Jaqueline, quem mais está aí? Vamos lá. Francis, Douglas, Andressa Freires, Alina, Roberta, Pri 12, Jaqueline Alves, Jonas, Lívia. Eu vi aqui que tinha uma pessoa aqui que disse que se demorasse mais um pouco, ia desmaiar, ia morrer de ansiedade aqui. Suzana de São Luís, Soriano Dan de Guarulhos, Dalva Monteiro de Brasília, Renato, quem mais está aí? Renato, Fernanda de Esteio, Newton César, bom dia, Newton, Lucaio, Ana Mel, tudo bem com vocês, pessoal? Super bom dia. Vamos falar hoje sobre como você vai superar a rejeição, um passo a passo para você superar a rejeição, visto que esse é um dos maiores problemas que enfrentamos nos relacionamentos. Porque o que acontece? Nós fomos acostumados à gratificação instantânea. E você sabe o que é gratificação instantânea? É você obter uma resposta emocional, algo que gratifica você de modo imediato e instantâneo. Redes sociais, aplicativos, a comunicação hoje está muito rápida, está muito instantânea. E aí a gente se acostumou que relacionamentos também se tornassem instantâneos. Então, vamos falar hoje sobre como superar a rejeição. O link para você entrar no grupo, corre lá. O link está no Instagram, o link está nos destaques, na biografia, lá na biografia tem um linkzinho também, e também no Stories. E aqui, quer dizer, e no YouTube, né? Aqui, e no YouTube, o link está na descrição do vídeo, no campo dos comentários e no chat. Beleza? Dados os recados, alguém perguntou aí por que deve entrar no grupo. Pessoal, no grupo vai ser o único local onde você vai ter a oportunidade única e exclusiva de participar do treinamento Maestria Social. Daqui a pouco eu falo mais sobre o que é a Maestria Social, o que inclui, o que não inclui, como você faz parte. Beleza? Andressa Freires colocou dúvida. Andressa, e todos vocês, vou responder dúvidas ao final. Dalila Araújo, fala aí meu nome. Dalila Araújo, bom dia para você. Jandira Rodrigues, Karen, Senhorita Góes, tudo bem? Andréia, é porque no Instagram aparece o nome ao contrário. Andréia, tudo bem? Andréia Gaia, Cidinha Murcha, bom dia. Pessoal, primeiro ponto, a rejeição dói de verdade. Ela dói muito maior do que qualquer dor física que você já experimentou na sua vida, porque a rejeição, ela não dói fisicamente, ela dói na alma, ela dói. Quem já passou por rejeição, uma situação de rejeição, diga aí nos comentários, dá um oi aí. Nazareno de Fortaleza, tudo bem? Quem passou por rejeição, coloca aí nos comentários, porque só quem passou por uma rejeição sabe exatamente do que eu estou falando. É uma dor tão grande que você acaba esquecendo até mesmo quem você é, o que você tem que fazer, porque dói de uma maneira muito intensa, uma maneira muito profunda. E aí, quando eu me propus a fazer essa live especial de hoje, como superar a rejeição, foi justamente para te dar uma metodologia, um passo a passo, para você lidar melhor com esse tipo de situação. Então, o Ricardo colocou que já passou por isso, a Marli, tem algumas pessoas que colocaram que que está sofrendo muito nesse momento, e dói mesmo, pessoal. Assim, está cientificamente comprovado que as áreas do nosso cérebro que são ativadas quando sentimos rejeição são as mesmas áreas responsáveis à dor física também, só que são várias áreas ao mesmo tempo. Então, dói demais. E por que isso acontece? Por que dói tão fundo? Por que dói lá na alma? Porque nós temos o ego desvalidado quando passamos por uma rejeição. E quando nós passamos por uma rejeição, que temos o ego desvalidado, temos a sensação de que temos uma resposta emocional imediata de querer buscar a validação de ego novamente. E aí, o que acontece? Quando você tem o seu ego desvalidado, passa por uma rejeição, você começa a ir atrás, começa a implorar por uma chance, começa a ter aquelas atitudes impensadas, começa a projetar toda a sua insegurança, toda a sua insatisfação e sobrecarrega a pessoa e o relacionamento com base nessa rejeição. E essa é a pior atitude a se ter.
Porque quanto mais você vai atrás, quanto mais você persiste, mais você insiste, cobrando atenção, mais a pessoa se afasta. A Kênia colocou que é como a dor da morte. Não tem um paralelo de dor física que é comparável com a dor da rejeição. Você perde o apetite, você perde o sono, você perde completamente o sentido de várias coisas que antes para você fazia mais sentido, e aí você passa a olhar e perceber que a sua vida, a partir daquele momento, perdeu até mesmo o significado. Muitas pessoas se identificaram com o que eu estou passando aqui para vocês, e o que tem alguém que colocou que tédio. Ah, sim, o tédio também é como passar por um luto, exatamente. Então, primeiro ponto é tomar cuidado com essas atitudes erradas, de ir lá, correr atrás, porque é o mais comum a se acontecer, tá? De você pegar e tentar reverter a situação tendo essas atitudes erradas. Eu já tinha falado aqui ontem sobre isso, mas é bem importante você ter ciência que esse é o pior erro, o erro mais comum, porque o seu ego está desvalidado e você vai tentar reverter a situação buscando validar o seu ego. E aí, você deve começar pelo mais importante. E tem alguém que colocou aqui que impacta até na saúde. Pessoal, sim, a sua saúde emocional impacta diretamente na sua saúde como um todo. Então, a sua baixa autoestima, baixa autoconfiança impacta a sua saúde de um modo global, tá? Quando se fala saúde, não se faz essa separação da saúde física da saúde emocional, porque uma impacta a outra. Pessoas estressadas, pessoas ansiosas, pessoas inseguras acabam tendo uma saúde mais debilitada, sabe por quê? Isso aqui, não tinha nem colocado isso para passar para vocês, mas vou passar, já que levantaram a bola aqui. O que acontece? Quando você está em um estado de tensão, seu corpo está tenso, porque você está passando por uma frustração e decepção amorosa, o que acontece? Vamos supor que você está com uma parte do seu corpo que está muito tensa. Lá nessa parte do seu corpo, o fluxo sanguíneo ele vai ser diferente. E as células irão entender que algo diferente está acontecendo ali. Então, as células vão se adaptar, vão fazer uma adaptação, e essa adaptação predispõe você à doença, entendeu? Então, isso adoece você. Então, quando se fala de rejeição, a gente está falando de saúde como um estado global, saúde no estado geral. Outro exemplo de por que te adoece, seu sistema imunológico vai lá para baixo. Então, quando eu falo, pessoal, vai lá, participa da maestria social, é porque isso impacta a sua saúde, isso impacta o modo como você se comporta financeiramente, porque tem pessoas que vivem gastando e comprando coisas que não precisam para agradar as outras pessoas. Ao invés de focar em si, está focando em agradar outras pessoas, comprando coisas, basicamente tentando comprar a atenção de alguém. Então, muito cuidado com isso. Sua saúde fica em risco, sua saúde financeira também, suas finanças ficam em risco. Você acaba tendo relacionamentos insatisfatórios com seus familiares, com seus colegas de trabalho, então impacta de um modo, pessoal, que vocês não têm ideia. É simplesmente, quando se fala de adoecimento, é verdade, tá? Fora pessoas que passam a tomar remédios, dormir mal, comer mal e acabam tendo comportamentos de risco. Então, muito, muito, muito cuidado, tá? Quando eu falo que isso é um movimento de libertação emocional, que aqui você tem a oportunidade de se libertar emocionalmente, que eu fico insistindo com vocês, entrem na maestria social, é justamente porque vai fazer a diferença na vida de vocês como um todo. O Leandro disse que é um tapa na minha cara. Leandro, é necessário esse chacoalhão, você acordar e vir para uma realidade, porque a gente vive constantemente num estado automático de agir, um piloto automático. Nós vimos lá, falei anteriormente, que nós temos uma tendência natural a padronizar comportamentos. Eu estava explicando ontem sobre gatilhos emocionais e gatilhos de atração, e eu estava falando justamente sobre isso, que nós temos, quando a gente repete alguns comportamentos, a gente automatiza esses comportamentos. E aí você se torna viciado, viciada em alguém, você se torna viciado, viciada em comportamentos que te fazem mal. Você, às vezes, está em um relacionamento tóxico, ou está passando por rejeição e sofrendo com essa rejeição, mas você se agarra ali com a sua rejeição como se fosse a coisa mais importante da sua vida. Não, minha rejeição, meu ex, minha ex, se agarra como se for, aquilo acaba te definindo, tá? Então, cuidado com esse tipo de comportamento. A gente está falando aqui de uma libertação emocional que vai impactar sua vida como um todo.
Alexander, uma dica de como lidar com ansiedade. Vou falar. Uma dica, uma não, né? Vou falar várias. A Jaqueline Alves disse que até envelhece a gente. Pessoal, estraga a sua vida pegando de você, roubando de você o seu bem mais precioso. Sabe qual é? O seu tempo. Pensa comigo. Você quer resolver a sua vida emocional? Você quer aprender a gerir melhor suas emoções, seus relacionamentos agora, ou ano que vem, ou em 2025, ou sabe-se lá quando? Quando você deixa para depois, você está jogando no ralo o seu bem mais precioso, que não tem dinheiro no mundo que compre. Sabe qual é? O seu tempo. O seu tempo, ele nunca mais vai voltar atrás. Então, quando você investe seu tempo com decisões erradas, com pessoas erradas, você está simplesmente rasgando e desperdiçando a sua própria vida. Acabaram de perguntar aqui sobre o grupo, tá? Vou combinar igual ontem. O grupo é um grupo no WhatsApp, tá? Quem não acompanhou ontem, o grupo é um grupo no WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp, você vai ter a oportunidade única e exclusiva de participar do que eu considero o treinamento que mais te apoia, mais te acompanha, que é o Maestria Social. É um ano inteiro de acompanhamento, onde você vai conseguir enviar suas dúvidas para mim em um local só nosso. Lá dentro do Facebook, a gente tem uma comunidade secreta, uma comunidade fechada. Lá, você pode colocar suas dúvidas, eu leio as suas dúvidas, passo as orientações para você, além dos conteúdos que já inclui no treinamento, que são os gatilhos de atração, como você utiliza gatilhos emocionais voltados à sexualidade e desejo, códigos inconscientes da sedução, as exatas frases para você copiar e colar, e mais detalhe. O Nicolas colocou uma observação importante que eu quero falar aqui. Mais detalhes, tá, pessoal? Entra no grupo, porque lá a minha equipe vai apoiar você e tirar as dúvidas de vocês. Combinado? Para entrar no grupo, YouTube, link está na descrição do vídeo e nos comentários. Instagram, nos destaques, no Stories e na biografia. Beleza? Vamos lá. O Nicolas tinha falado aqui que até artistas e pessoas famosas passam por esse tipo de situação. Pessoal, problemas de relacionamento, se engana quem pensa que problemas de relacionamento está em determinada idade ou determinada classe social ou em relacionado à sua profissão, etc. Não tem essa. A origem dos problemas nos relacionamentos começam quando você internamente não se resolveu bem, vou falar sobre isso daqui a pouquinho, e também quando você passa por uma situação dentro de um relacionamento, você fazer completamente errado. Beijo, Miriam Sherlock, tá pedindo para mandar beijo para ela, um beijo para você. Então, a origem dos problemas do relacionamento vem aí, quando você está uma pessoa mal resolvida e você também projeta na outra pessoa ou no relacionamento questões emocionais que dentro de você não foram bem cuidadas, como carências, inseguranças, baixa autoestima, tudo isso impacta muito os rumos do relacionamento. Ontem eu falei o que leva ao término, tá? O que leva à rejeição, só uma revisão rápida, é desequilíbrio da balança emocional. Quando a pessoa tem mais pontos, quando o relacionamento de vocês tem mais pontos do lado negativo do que do lado positivo. Isso que leva ao fim de um relacionamento, ao afastamento, a pessoa te bloquear, etc. Então, é daí que acontece. E, primeiro, você deve começar com o mais importante. E o que é começar com o mais importante? Dentro do processo da rejeição e do término de relacionamento, você se perde. Então, o mais importante é você se reconquistar. Esse é o ponto mais importante. Tá bom, pessoal? Então, o que é se reconquistar? No término de um relacionamento, tem duas coisas que você perde e que vai lá para baixo. A sua autoconfiança e a sua autoestima. Esses dois pontos, esses dois altos, eles vão lá para baixo. Sua autoconfiança fica lá embaixo. Você passa a não confiar mais em si, passa a não confiar mais nas suas potencialidades, nas suas capacidades. A sua autoestima também vai lá para baixo, porque a pessoa acabou de te rejeitar. Isso dói muito profundamente. Igual eu falei no início aqui, isso afeta a sua saúde. Enfim, acontece de um modo que destrói completamente sua autoestima e sua autoconfiança. Só que as pessoas, e você que está acompanhando a live aqui, você que está acompanhando meus conteúdos, nunca mais vai fazer assim. As pessoas fazem, sabe o quê? Tentam resolver a situação externamente. Tá com a autoestima lá embaixo, tá com a autoconfiança lá embaixo. Sabe o que as pessoas fazem normalmente? Vai correr atrás, vai pedir para voltar,
vai ficar lambendo as próprias feridas, chorando, reclamando. Então, cuidado com a sua primeira resposta instintiva, que a sua primeira resposta instintiva vai ser basicamente ir lá, pedir uma chance, pedir para voltar, correr atrás. Você vai querer, você teve, lembra que eu falei que é uma questão de desvalidação de ego? Você teve o seu ego desvalidado. Você vai querer fazer o quê? Validar o seu ego novamente. Então, o foco não deve ser na outra pessoa. O foco, no momento de rejeição, invariavelmente, tá? Invariavelmente, deve ser em você. Sempre. Por quê? Nesse momento que uma rejeição aconteceu, algo de errado teve no relacionamento. E aí, quando você vai lá e tenta resolver as coisas do relacionamento sem olhar antes para dentro de si, tem algo que é um ponto cego para você. Esse ponto cego pode ser, às vezes, que aquela pessoa não está disponível, pode ser que aquela pessoa está passando por problemas emocionais e você não conseguiu enxergar, pode ser que aquela pessoa se permitiu se envolver com outro alguém e por aí vai. Ou pode ser atitudes que você teve no decorrer do relacionamento que fez com que o relacionamento se tornasse desgastado. O Vando perguntou no Instagram, como desenvolver a autoconfiança? Fica comigo aqui até o final, que eu vou dar algumas dicas hoje também, mas eu vou te convidar, Vando, e quem está acompanhando aqui que ainda não está no grupo, tá? Dúvidas ao final. Alguém me colocou aqui, colocando várias dúvidas, vou responder ao final, tá? O Renan Tadeu colocou no YouTube. Vou dar uma dica aqui rápida. Entra lá no grupo do WhatsApp, o link no Instagram está nos destaques, no Stories e na bio. No YouTube está na descrição do vídeo. Lá você vai ter a oportunidade de participar da maestria social e ter contato dentro de um grupo fechado no Facebook, além de vários conteúdos em aulas ao vivo semanais pelos próximos 12 meses. É literalmente como se você estivesse contratando o Alexander para estar com você pelos próximos 12 meses. Beleza? Então, acesse o link e vai lá para o grupo. Então, o nosso foco define os resultados da nossa vida, tá? Existe um gatilho chamado gatilho do investimento, que eu vou explicar daqui a pouquinho para você, mas você inicialmente deve focar, sabe em quê? Focar em si, mas tem um ponto específico que é o principal. Eu costumo dizer que são 3 pilares para você conseguir construir relacionamentos de sucesso: autoestima, autoconfiança e autoconhecimento. O pilar principal é o seu autoconhecimento. Por quê? Quando você não se conhece, qualquer coisa basta, qualquer relacionamento basta. Qualquer relacionamento mais ou menos para você tá legal. E você pega esse relacionamento mais ou menos ali, e esse relacionamento mais ou menos se torna sua verdade, se torna seu mundo. O seu mundo gira em torno da pessoa. Você fica ali direcionando a sua vida para que a sua vida se torne alguém. Pessoal, isso é completamente destrutivo para a sua essência, para o senso de quem você é. Então, o Bruno Peterson colocou: Alexander Vogel, comprei seu curso, valeu cada centavo, você é fantástico. Bruno, entra lá no grupo do WhatsApp. A Maestria Social não é um curso, é uma experiência de vida. São 12 meses onde você vai ter aulas semanais ao vivo. Entra lá. Não é igual aos outros cursos, tá, pessoal? Não é igual a Fórmula da Sedução, Atração Irresistível, enfim, não é igual aos outros cursos. Nenhum outro curso hoje tem esse acompanhamento através de aulas semanais, enfim. Entra lá que você vai saber todos os detalhes. Bom, continuando aqui, quando eu falo não ficar lambendo as feridas, sabe o que as pessoas fazem? As pessoas tentam entender o que deu de errado no relacionamento e ficam lá. Aí entram no mundo do e se? E se eu não tivesse feito isso aquele dia? E se ele e ela não tivessem conhecido aquela pessoa? E se a gente não tivesse tido aquela briga? E se eu tivesse sido mais presente? E se eu tivesse sido mais ausente? E se eu fosse mais gentil? E se eu fosse mais fria, uma pessoa mais fria e distante? E se? Pessoal, o mundo do e se é um mundo de possibilidades, não tem fim. Você vai ficar lá, ó, e se, e vai simplesmente perder o seu tempo. Porque não tem fim, pessoal. Não tem fim. Você vai ficar no seu mundo das justificativas lá do e se, e isso é lamber as próprias feridas, tá? Sabe quando cicatriza uma ferida que você fica ali lambendo indefinidamente? Não cicatriza. Simplesmente você está prolongando e tornando a sua dor mais intensa. Jarbas Evangelista, quero participar do grupo. Pessoal,
O link do grupo está no YouTube, descrição do vídeo e no campo dos comentários. No Instagram, destaques, nos destaques, na biografia, na bio do Instagram e no Stories, tá bom? Seguindo, daqui a pouco eu falo mais um pouquinho, mas vai lá, corre lá, entra no grupo. Ah, pessoal, importante, o pessoal da equipe falou hoje é o último dia, de verdade. Prometo que vocês, assim, me comprometo com vocês a isso. Hoje é o último dia, amanhã não vai ter mais como, tá? Então, se você quiser entrar, corre lá, entra agora. Daqui a pouco não vai ter mais essa possibilidade, porque os grupos serão encerrados hoje, tá? Hoje, serão encerrados, não, a entrada nos grupos só é até hoje, beleza? Então, hoje é o último dia de verdade. Você não vai ver o Alexander aqui amanhã, depois de amanhã, outros dias, convidando você para entrar no grupo. A hora é agora. Se você deixar para depois, vai literalmente depois tentar entrar e vai ver que não vai conseguir, vai entrar em contato com a gente, mas a hora é agora, tá bom? Então, cuidado com ficar lambendo as próprias feridas e colocando o seu foco no mundo dos e se. E se a gente não tivesse brigado, e se isso, e se aquilo, porque isso basicamente vai intensificar a sua dor. E aí é simplesmente gostar de sofrer, né? Literalmente, eu gosto de sofrer, eu amo sofrer. Sofrer para mim é muito legal. Porque se você sabe que está sofrendo, dói, aquela dor que eu falei no início, está prejudicando sua saúde, está prejudicando sua vida globalmente, e você mesmo assim continua nesse estado de sofrimento ali, prolongando a sua dor, lambendo suas próprias feridas, existe um outro padrão aí, que tem algumas pessoas que estão viciadas em sofrer. Daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre isso, mas entenda que quando você fica lá tocando, quem já, quero até perguntar para vocês, quem aí já passou por uma situação do fim de relacionamento, do término de relacionamento, aí foi lá, pegou, pode colocar até o nome da música, pegou aquela música para sofrer mesmo e ficou lá, escutando 300 mil vezes a mesma música para sofrer. Aí fica lá, escutando a música, aí fica lá sofrendo, aí vai lá, coloca a música de novo, sofre mais um pouco, aí coloca a música de novo, sofre mais um pouco. Quem já fez isso? Jorge Mateus, Pablo do Arrocha, quem mais? Pessoal, essas cedo ou tarde do NX0, essa é conhecida. Cedo ou tarde do NX0 cedo ou tarde a gente vai se encontrar, é algo assim, né? É tipo assim, cedo ou tarde você vai voltar para mim. E aí você fica escutando essas músicas ali indefinidamente, e aí você fica sofrendo indefinidamente e pagando com suas lágrimas a sua própria infelicidade. Então, pessoal, a partir de hoje, você já sabe, o primeiro ponto é alguém colocou Rick Juliano, Tairone, Cristiano Araújo, Nirvana, Pablo, fio de cabelo, Luana de Souza foi fundo, hein? Foi longe. Então, pessoal, coloque o seu foco onde você quer chegar e não para tentar resolver problemas passados dos relacionamentos. E aí tem pessoas que vão além ainda. Vai lá, pessoal, vai lá, pega a carta ou a mensagem no WhatsApp e lê tudo de novo. E fica lá, aí lê. Pessoal, isso que é lamber ferida. Outro exemplo, além das músicas de sofrência, de ver mensagens antigas de WhatsApp, redes sociais, e ficar lá lendo cartas antigas, é ficar vendo fotos antigas. Aí vai lá, pega aquele pote de sorvete, coloca a música, faz um combo. É um combo da sofrência. Vai lá, pega um pote de sorvete, coloca a música triste para tocar e vai ler as cartas antigas. A Juju diz que escreve músicas e manda para ele ainda se dedicando em gastar energia para sofrer mais. Fotos antigas e também redes sociais. Hoje em dia o pessoal ainda tem o Instagram, as redes sociais, Instagram, Facebook e WhatsApp, etc., para ajudar a sofrer mais. Aí vai lá e fica olhando o status lá, se a pessoa está online. Nossa, a pessoa está online. Será que essa pessoa vai falar comigo? Tomara que fale, tomara que fale. Nossa, não apareceu escrevendo ainda. Mas por que essa pessoa está online e não está falando comigo? O que essa pessoa está fazendo? E aí entra naquele mundo dos ICs. E fica se. Pessoal, isso só vai ajudar você a sofrer mais e não superar uma rejeição. E entenda que quando a rejeição acontece, enquanto você não supera ela, você se torna uma pessoa mal resolvida, tá? Então, cuidado quando você coloca o foco nessas questões que eu falei, ficar lambendo suas próprias feridas.
Este é chamado gatilho do investimento. Pessoal, aqui, eu já tinha falado isso anteriormente aqui, mas entenda que aquilo que você mais investe, qualquer questão na sua vida que você mais investe, se torna primordial, se torna mais importante para você. Então, se você gasta muito tempo, investe muito tempo em relação a qualquer coisa na sua vida, aquilo se torna importante para você. E aí, quando você investe muito no seu sofrimento, o seu sofrimento se torna importante para você. Um bom exemplo do gatilho do investimento imagina que, se você passou por uma seguinte situação, você queria muito, com toda a sua alma, comprar um carro específico. E aí você deixa de sair, vai juntando dinheiro, abre mão das coisas que você gostava de fazer, se priva de um monte de coisas para juntar dinheiro e o específico que você quer. E aí você vai lá e, depois de muito sacrifício, com meses e meses e meses, assumir de vista, às vezes até alguns anos, você vai lá e conseguiu juntar o dinheiro, e você vai lá na concessionária e pá, compra o carro à vista. Você vai para casa muito feliz, e quando você chega em casa, a concessionária te liga e fala: olha, quando você comprou o carro, você participou de um sorteio e você ganhou um outro carro igualzinho o carro que você comprou. Eu pergunto para você agora, qual dos dois carros você vai ficar? O carro que você comprou, que você investiu, que você se dedicou ali, ou o carro que você ganhou no sorteio? Qual deles você prefere? Coloca aí. Coloca ou do sorteio, qual desses carros você vai ficar? Você vai ficar com um, o outro você vai vender e vai fazer sua viagem dos sonhos. Qual é o carro? Coloca aí, esperar um pouquinho para vocês colocarem, né? Tem um pequeno atraso, depois que eu falo. A Daniela e Cristina perguntou se acabou. Não, acabou. Tá ao vivo, tá, pessoal? Nicolas Freitas, o carro que comprei, Orleane C, o primeiro. Pri Gandra, comprado. Sofia, o que batalhei. Larissa Maciel, o que comprei. Ramon Santos, o que comprei. Débora Diniz. Eduardo Bulls, o que comprei. Adma Silva, o que comprei. Pessoal, muito bem. Agora vocês entenderam o que é o gatilho do investimento. Os dois carros são iguais. Você comprou um carro e ganhou outro carro igualzinho no sorteio. Mas você vai ficar com o carro que você comprou. Sabe por quê? Porque esse carro foi pelo qual você batalhou, pelo qual você investiu. Então, esse é o gatilho do investimento. Tudo aquilo que a gente investe, o nosso tempo, a nossa energia, nossas expectativas, nossos sonhos, se torna importante para a gente. Se torna importante de um nível que você simplesmente dá uma resposta quase que irracional, ao ponto que, quando eu falo irracional, não é uma resposta emocional, para ser mais exato. Você dá uma resposta irracional, ou seja, não tem razão, só tem emoção. Beleza? Então, esse é o gatilho do investimento. E o que o gatilho do investimento tem a ver com a rejeição? Quando você vai lá e fica investindo no seu sofrimento, mais envolvimento você vai ter com aquela questão mal resolvida, mais você vai sofrer e maior vai ser o seu sentimento de baixa autoestima, baixa autoconfiança, e você simplesmente vai perceber que a sua vida perdeu completamente o brilho. Entendeu? Então, o modo de você não... Beijo, Tiffany. O modo de você não superar a rejeição, sabe o que é? Basicamente, ficar ali, lambendo as feridas, vendo fotos antigas, escutando músicas de sofrência, ou seja, investindo na situação mal resolvida. Esse é o modo certeiro de você pagar com suas lágrimas e seu tempo, que é o seu bem mais precioso, a sua própria infelicidade. Beleza? E aí, o que fazer? Agora você entendeu o que não fazer. Agora eu vou te dizer o que você deve fazer. Beleza? Olha só. Pessoal, vocês compartilharam essa live. Eu acordei cedo, estou aqui. Está bem quente onde eu estou nesse momento. E eu estou aqui fazendo a live para vocês. Vocês compartilharam, entrou no grupo do WhatsApp, entrou no grupo lá das amigas, dos amigos lá no Facebook. Compartilharam. Quem compartilhou, diga eu nos comentários aí. Eu já vou falar o que você deve fazer. Você já sabe agora o que não deve fazer para superar a rejeição, para vencer a rejeição. Vou te falar o que você deve fazer. Outro ponto é, dado o recado, tem algumas pessoas que a Cecília colocou, eu passei, quase me suicidei. Claro, quando você fica ali reforçando o seu sofrimento, sua vida perde o sentido. Você olha assim e vê um mundo sem brilho, vê as coisas assim completamente confusas para si.
Então, cuidado com isso, tá? Não faça. Olha só, a partir, tá, recado rápido. Grupo do WhatsApp, como funciona? Link na descrição do Instagram, nos destaques do Instagram e no Stories. Só pode entrar até hoje e no grupo do WhatsApp não é para bater papo, não é para conversar. Claro que você pode bater papo e conversar. Não é o Alexander que está lá para tirar suas dúvidas. Estaremos lá com a equipe e a equipe vai te orientar como você vai poder ter acesso a uma oportunidade única e exclusiva. Corre lá para o grupo e inscreva-se e entre lá nesse grupo, acesse o link, está na descrição do vídeo, do YouTube, nos comentários no Instagram, destaques, stories e bio. Acessa lá, só é hoje, tá, pessoal? Se passar de hoje, não tem como mais. É sua última oportunidade, beleza? Amanhã não vai ter como, não adianta mandar mensagem privada, não adianta mandar e-mail, não vai ter como. Beleza? Seguindo, o que fazer? Agora você sabe o que evitar? Você sabe que eu comprovei aqui para vocês, eu não combinei com ninguém para dizer qual carro comprar, tá? Eu expliquei aqui para vocês, mostrei na prática qual o poder do gatilho do investimento, inclusive tem como você utilizar o gatilho do investimento para criar mais envolvimento dentro de um relacionamento, utilizando algo chamado dinâmica do compartilhar, que você e outra pessoa se envolvem mais. E aí, agora eu quero te explicar o que você deve fazer, tá? Primeiro controle os seus estados emocionais. Pessoal, ou você, sério, você que está me assistindo agora, ou você aprende a controlar suas emoções e controlar suas atitudes, ou as suas emoções irão controlar você. Ponto. E aí você vira literalmente uma espécie de marionete ou um fantoche das suas emoções. Por exemplo, você está triste, aí você vai lá e faz um monte de coisa que você sabe que é ruim para você, que até mesmo coloca em risco a sua saúde, e você vai lá e faz. Você está muito feliz, está uma pessoa muito eufórica, você vai lá e assume riscos que não deveria estar assumindo. E por aí vai. Cria expectativas, cria ilusões. Então, cuidado, muito, muito cuidado com isso. Não seja um fantoche emocional, com base em deixar suas emoções ficarem te jogando para um lado e para o outro, como fosse uma folha ao vento. E aí você deve estar se perguntando, Alexander, mas como eu posso controlar os meus estados emocionais? Vou te dar 3 formas de fazer isso, é ideal que você junte as 3, beleza? Estão comigo? Anota aí. Primeira forma de fazer isso. Eu já tinha falado sobre ela aqui. Foco. Você tem que colocar o seu foco em você. Você tem que colocar o seu foco em o que você vai fazer daqui para frente para crescer emocionalmente, o que você vai fazer daqui para frente para se empoderar, para se tornar uma pessoa mais atraente. Você vai ter que focar em si. Esse é o primeiro ponto. Para de focar na outra pessoa, para de focar no relacionamento, para de colocar o foco naquelas coisas que vão te enfraquecer, que vão te tornar frágil, que vão colocar a sua autoestima lá embaixo, a sua autoconfiança lá no pé. Então, primeiro ponto, foco. Foco em quê, Alexander? Em si, no seu crescimento emocional, em turbinar a sua autoconfiança, sua autoestima, seu autoconhecimento, etc. Junta esse foco e transforma esse foco em resultado. Focar no seu crescimento, em se reconquistar, em resgatar tudo aquilo que você abriu mão, muitas vezes, e que você perdeu com o término do relacionamento. Segundo ponto, para superar a rejeição e controlar seus estados emocionais, não se deixar levar como uma folha ao vento. Fazer para si as perguntas certas. Vou fazer uma revisão aqui sobre a primeira parte da aula sobre como superar uma rejeição, tá? Primeira parte da aula sobre como superar uma rejeição. O que conversamos aqui? Falei para vocês sobre o que não se fazer, por que a rejeição dói de uma forma tão profunda, por que quando você passa por uma situação de insatisfação amorosa, ou que você não prioriza, não coloca a devida prioridade em si, basicamente você cria relacionamentos repetitivos e que esses relacionamentos repetitivos te colocam em estado constante de infelicidade, certo? Falei também sobre um ponto principal, que é onde a maioria das pessoas erram, que é colocar o foco no lugar errado, que é colocar o foco externamente, ou no passado. Alguém perguntou como assistir a live de ontem,
de 3 frases. A live de ontem não está mais disponível no Instagram, está disponível só no YouTube, tá bom? Então, vejam a live anterior, é bem importante que você assista. Sabe por quê? Se você não assistir a live anterior, você vai simplesmente pegar só o que fazer e não vai entender o que aconteceu, e não, você vai se perder um pouco, beleza? Voltando. A dúvida eu vou responder daqui a pouquinho, beleza? O Juninho colocou uma dúvida aqui, eu estava dando só um tempo para vocês entrarem. Então, a gente falou sobre o que se evitar, por onde você deve começar, e eu estava falando sobre como controlar os seus estados emocionais. Porque quando você controla os seus estados emocionais, você consegue ter um direcionamento para onde você quer. E você consegue agir com base em você consegue agir de modo emocionalmente inteligente e não de modo emocionalmente burro. Eu sei que é uma palavra um pouco forte, mas qual é o oposto de inteligência? Então, muitas vezes as pessoas têm um descontrole emocional tão intenso, tão grande, que acabam agindo de um modo completamente destrutivo para o relacionamento, beleza? Então, primeiro ponto, para você controlar seus estados emocionais. Foco. Você deve colocar o foco no que você pode controlar. Você deve colocar o foco no seu crescimento, colocar o foco em melhorar sua autoestima, melhorar sua autoconfiança, trabalhar o seu autoconhecimento, tudo aquilo que vai te empoderar, te fazer mais forte, te fazer mais interessante, te fazer mais atraente, fazer com que você esteja de bem com você esteja de bem com o espelho. Em seguida, eu já tinha parado nesse ponto, tá? A Francesca de Bari está querendo saber o endereço do meu e-mail. Pessoal, entra lá no grupo do WhatsApp, qualquer dúvida relacionada ao treinamento, ao curso, como participar, coloca lá no grupo do WhatsApp. Quem vai responder é o pessoal da equipe, mas pode colocar lá, que lá no grupo você vai conseguir ter suas dúvidas esclarecidas sobre como participar do treinamento, como funciona o meu acompanhamento, todos os detalhes, tá bom? O link do grupo está na descrição do vídeo do YouTube, está nos comentários do vídeo do YouTube, no Instagram está no Stories, nos destaques e na biografia. Vai lá na bio. Bom dia, Camarins. Tudo bem? Bom, pessoal, então, controle os seus estados emocionais. 3 pontos para controlar seus estados emocionais. Foco. Lembra do investimento que eu falei na aula passada? Se você não sabe do que eu estou falando, volta lá assista a aula passada para você entender o que é, qual é o princípio do investimento. Segundo ponto, as perguntas que você se faz. Tem perguntas que nos fazemos que definem o nosso diálogo interno, o nosso diálogo mental. E o que acontece? A sua mente, ela está o dia inteiro num blá, blá, blá infinito. Ela está falando várias coisas aí nesse momento. Nesse momento, sua mente está falando. Mas o que ele está dizendo? Isso faz sentido. Eu gostei disso aí. E sua mente fica falando várias outras coisas. Nossa, daqui a pouco eu vou ter que sair. Eita, mais tarde eu tenho que trabalhar. E sua mente fica o dia inteiro. Quando se passa por uma rejeição, a sua mente, ela passa a fazer as perguntas erradas. E quando você tem as perguntas erradas, sabe o que você tem? As respostas erradas também. Então, observa no seu diálogo mental quais são as perguntas que você está fazendo. E melhor, você vai direcionar para perguntas que te empoderem. Por exemplo, como eu posso resgatar minha autoconfiança? Como eu posso resgatar minha autoestima? Como eu posso me tornar uma pessoa extremamente atraente? Entendeu? Faça perguntas que te empoderem. Porque quando você faz perguntas que te enfraquecem, basicamente você cria de novo, de novo, de novo e de novo, num loop infinito, a sua própria insatisfação. Beleza? Terceiro ponto, corpo, fisiologia, como o seu corpo está. Já está cientificamente comprovado que o modo como você posiciona o seu corpo define o modo como você vai sentir. Então, aquelas pessoas que estão deprimidas, sentindo-se mal, se colocando para baixo, com a autoestima lá embaixo, elas mantêm, por exemplo, a cabeça olhando o olhar para baixo, ficam encolhidas, ficam assim meio que se protegendo, dobradas no canto, é meio que ocupando o menor espaço possível. Essa é a atitude das pessoas que estão emocionalmente para baixo. E o que você pode fazer? Fazer ao contrário. Elizabeth Silva,
Eu quero falar com você, manda mensagem para mim depois. Fazendo ao contrário. Tá bom, Elizabeth? As pessoas ficam fazendo ao contrário. Ao invés de utilizarem uma comunicação mais empoderadora, uma comunicação mais forte, uma comunicação que te faz sentir-se bem, ficam ali encolhidas e se lamentando, encolhidas no canto do quarto, ou escutando aquelas músicas, fazendo tudo aquilo que eu falei lá na primeira parte dessa live. O tema de hoje é como superar a rejeição, tá bom? Esse é o tema de hoje. Essa é a segunda parte da live. Veja a primeira parte também, tá? Senão você não vai entender nada, vai ficar bem perdida. Certo? Então, o seu foco, as perguntas que você se faz e o modo como você está posicionando o seu corpo, como você utiliza o seu corpo, faz com que você direcione as suas emoções para o positivo ou para um estado emocional mais limitante. Então, a pessoa ela não está deprimida, não está ansiosa, não está insegura só no sentir. O corpo dela também demonstra isso. Quem participa do treinamento avançado, inclusive, a gente tem a oportunidade de fazer isso em tempo real. De a pessoa se colocar em um estado emocional triste, em um estado emocional que está sentindo-se deprimida, e automaticamente a gente começa a direcionar para o lado oposto. O que você pode fazer? Lembra que eu falei para você focar nas coisas certas, cuidado com o gatilho do investimento, está lá na primeira parte dessa live, dessa aula de hoje. Lembra que eu falei também para você se fazer as perguntas certas, porque senão você vai ter só respostas erradas. E agora, na parte de como você vai utilizar o seu corpo, você vai fazer 2 tipos de movimento. Movimento físico e movimento social. Movimento físico é se movimentar, sair de casa, mexer com o seu corpo. E movimento social é ter contato com outras pessoas. Então, ir para uma academia, fazer uma corrida, uma caminhada, tudo isso envolve um movimento físico e social, porque você acaba interagindo com outras pessoas e movimentando o seu corpo. E observa como o seu corpo está. A pergunta, lembra que eu falei do segundo ponto, para você controlar suas emoções? A pergunta que você deve se fazer é: como o meu corpo está nesse momento? Como o meu corpo fica quando eu estou triste? Quando o meu corpo fica quando eu estou deprimido, deprimida? E você vai observar que seu corpo ele tem uma característica ali que é muito evidente. Você vai mudar essa característica para uma mais positiva, uma característica que te empodere mais. Você vai mudar a sua postura, você vai mudar a sua linguagem corporal, você vai mudar o seu modo como você está utilizando o seu corpo para se comunicar. Tá bom? E aí, sobre essa parte de lidar com a rejeição, tire o foco daquilo que te faz mal, pare de fazer as coisas que fazem você sentir-se mal e volte a fazer as coisas que farão você sentir-se bem. O maior resgate para você lidar com a rejeição é resgatar sua autoestima, resgatar sua autoconfiança, resgatar a sua essência de quem você é. E aí, eu quero convidar vocês para que eu acompanhe vocês no próximo ano inteiro. E como vai funcionar? Apenas hoje é a última oportunidade, de verdade mesmo. Não vai ter como amanhã, não vai ter como semana que vem. Sua última oportunidade do ano é agora. Então, não dá tempo para você pensar demais e decidir depois. Se você realmente está comprometido e quer o meu apoio para essa transformação, faz o seguinte: entra lá no grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp não é um grupo de tira dúvidas. Eu vou explicar como é o grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp você vai ter acesso a uma oportunidade única e exclusiva. Você vai entrar lá no grupo, você vai saber os detalhes para aproveitar essa oportunidade única e exclusiva que vai ser essa única vez esse ano, beleza? Amanhã não tem como mais. Então corre lá e entra. No YouTube está no campo dos comentários e no campo dos comentários e na descrição do vídeo. No Instagram, Blinda está perguntando, era quinta-feira? Deve ser quinta-feira. Para entrar no grupo é só hoje, tá? Entra lá no grupo e todos os detalhes você vai saber lá. E no Instagram está nos destaques, no Stories e na bio. Vai lá na bio, acessa lá o primeiro link. Beleza? A Elizabeth colocou, quando minha autoestima baixa, eu ponho um batom vermelho e vou ler seus livros. Ah, obrigado, Elizabeth. Essa questão de você colocar um batom vermelho, cuidar da sua aparência, cuidar do modo como você se vê, da pessoa que você vê no espelho, faz toda a diferença, tá? Sabe por quê? Porque quando você vai no espelho e se olha e vê que você não está se cuidando, isso só reforça sua autoestima e só joga sua autoestima mais para baixo ainda, tá? Então, dá um up na sua autoestima, no seu estilo, no seu modo de agir e olha,
no espelho, que você vai ver que aquela pessoa no espelho está mais atraente, está buscando crescer e você consegue fazer um feedback que se retroalimenta. Beleza? E entenda que relacionamento, pessoal, só faz sentido quando te faz bem. Isso é bem sério, tá? É um papo sério para a gente poder encerrar. Se parou de te fazer bem, não faz mais sentido. Não adianta você querer estar num relacionamento, porque algumas pessoas se tornam viciadas em estados emocionais negativos. Se tornam viciadas em sofrer, se tornam viciadas em estar em um relacionamento tóxico, se tornam viciadas em aceitar menos do que realmente merecem. E é sério, se valorize, não deixe ninguém dizer que você merece menos do que você sabe que você merece. Não se contente com migalhas de atenção, migalhas de carinho, migalhas de amor. Não crie relacionamentos de migalhas. Dê um basta a todo relacionamento de migalhas que está na sua vida. Você é maior que isso. E para você criar um relacionamento incrível, um relacionamento extraordinário, que é um relacionamento que é acima do incrível, você vai utilizar esses conceitos que eu passei para você aqui hoje. O Amado, não está aparecendo o nome dele, o dela é dele. Alexander, você é incrível, suas dicas são infalíveis para melhorar como pessoa, para si mesmo. Pessoal, obrigado por compartilhar aqui. Amado, né? Vou chamar de Amado. Obrigado por compartilhar e coloque em prática esses conhecimentos hoje mais tarde, por volta ali de 1 hora da tarde, talvez um pouquinho depois, mas 1 hora da tarde, eu estou com vocês de volta aqui para a gente aprofundar um pouco mais em outro tema, tá? Falando sobre a rejeição, fiz 2 aulas completas falando sobre rejeição. Veja a aula 1, veja a aula 2. Na aula 1, você entende por que acontece, o que evitar, e o início do que fazer. Na aula 2, o que fazer para controlar os seus estados emocionais e colocar o foco no lugar certo. Beleza? Então, mais tarde eu vou entrar e responder dúvidas de vocês, tá? Mais tarde eu entro e respondo as dúvidas de vocês. 12:00. Esteja aqui, Daniele, Sampaio, Sayuri, Eliane, Adna, Alcimar, um alô, um salve aqui para o Amazonas. Beleza? Nos vemos daqui a pouquinho, então. Logo mais, depois do almoço, ali por volta de 1 hora da tarde, horário de Brasília, estarei de volta aqui com vocês para a gente se aprofundar nesse tema. Agora, sabe o que você vai fazer? Se você ainda não entrou no grupo do Facebook, do YouTube, nossa, tô cansado. Se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, faz o seguinte, corre lá, entra, hoje é o último dia, de verdade mesmo, sua última oportunidade. Lá no grupo do WhatsApp, você vai ter acesso a uma oportunidade única e exclusiva. Essa oportunidade vai te dar acesso ao treinamento Maestria Social. O treinamento Maestria Social inclui vários conteúdos. Entra lá que você vai ver quais são os conteúdos, mas você vai saber os gatilhos emocionais, você vai saber exatamente quais os gatilhos emocionais, como criar as emoções certas relacionadas à atração, sexualidade, desejo. Vai saber também como utilizar as frases certas, vai saber as exatas frases que você deve utilizar e também acesso ao meu acompanhamento através de aulas ao vivo semanais pelos próximos 12 meses, além de um grupo fechado no Facebook, um grupo secreto, e nesse grupo lá no Facebook, você pode contar a sua história, eu vou ler e responder as suas dúvidas nas aulas ao vivo. É um conteúdo incrível, um conteúdo que é transformador, e entra lá no grupo do WhatsApp para você saber como vai funcionar, e eu quero estar com você nessa jornada. Permita-se, tá bom? O link do grupo está na descrição do vídeo do YouTube, está no campo dos comentários do vídeo do YouTube, e no Instagram está nos destaques, está no Stories e na biografia. Miguel Ângelo, cara, na real, se eu tivesse encontrado você 7 meses atrás, hoje a minha ex não seria minha ex. Continua acompanhando. Então é isso, pessoal. Coloque em prática esses conhecimentos, transforme a sua vida. Corre lá para o grupo do WhatsApp para a gente continuar a nossa conversa lá. Um grande abraço e nos vemos logo mais na próxima live. Até mais. Pessoal do YouTube, estava com o pessoal do Instagram aqui, que a gente tinha a live aqui no YouTube tinha caído. Bom, pessoal, obrigado por vocês terem acompanhado e daqui a pouquinho a gente continua a nossa conversa, tá? Daqui a pouco, 1 hora da tarde, estarei de volta com vocês aqui com mais uma live. O tema é surpresa. E sabe onde eu vou falar o tema, horário, divulgar o link, passar todos os detalhes para você?
lá do grupo do WhatsApp. Então, corre lá, participa do grupo, posta suas dúvidas lá para a equipe vai te responder, vai apoiar você, vai te explicar como em relação à maestria social, como vai funcionar, tá bom? Nos falamos lá no grupo do WhatsApp e lá você saberá os detalhes para participar da próxima live, que vai ser daqui a pouquinho. Um grande abraço, bom dia para você e até daqui a pouco.